Graça e paz, meus irmãos, do nosso Rei Jesus. Boa noite mais uma vez a todos vocês. É uma alegria sem tamanho nós estarmos aqui reunidos em mais uma santa convocação para, como vocês já prestaram atenção, adorar ao nosso Deus, não é? Palavrinha chave aí dessa santa convocação. Eu não sei se os irmãos já repararam, mas eu gostaria que vocês passassem a reparar, se não repararam. Cada santa convocação é igual a culto, tá bom? Cada culto há um tema que o Senhor deseja tratar com o seu povo. Cada culto, cada encontro nosso, cada exposição. E nós chamamos, portanto, esse ajuntamento nosso, essa santa convocação, esse culto de diálogo pactual. Então, há um tema que perpassa toda a nossa liturgia. Desde o texto que aparece, que vocês pensam que são aleatórios, esses textos, mas eles não são. Desde os textos que aparecem ali no rodapé do nosso boletim, passando pelos cânticos e culminando na pregação. Aliás, as orações também, o nosso momento de confissão de fé, o que é escolhido, o texto, a porção do nosso símbolo de fé, da confissão do nosso catecismo, tudo é trabalhado e escolhido a partir desse tema. Por isso que é um grande erro nós afirmarmos que a parte do culto mais importante é a pregação. E aí tem gente que inclusive chega somente para a pregação. Graças a Deus eu nunca vi isso aqui, então não é uma direta para ninguém, tá bom? Porque a gente não dá indireta e não usa o púlpito para isso, mas não é para ninguém, tá? Tem pessoas que falam assim, o culto é a parte mais importante, por isso que puxa, eu vou ter que atrasar, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar para a pregação, né? O problema com isso é que nós perdemos, desde o começo do diálogo pactual, que o Senhor está tratando com o seu povo. Na hora da exposição da Escritura é onde o Senhor fala de maneira mais detida, de maneira mais profunda, mais longa. Mas desde o início do culto, desde a primeira leitura bíblica, até a última oração, o Senhor está tratando com o seu povo sobre aquele tema. Então, por isso que é muito importante nós considerarmos isso, tá bem? Bom, mas isso ainda não é introdução para o sermão, tá? Oi? Mas isso não é a introdução do nosso sermão, tá bom? Ainda não. Hoje nós vamos à nossa 10ª exposição, mas não última, da carta de Judas. Portanto, nós faremos a leitura dos versos 24 e 25 da carta de Judas, que são os últimos 2 versículos da carta, né? Mas não é o último sermão em Judas, tá bem? Então, vocês fiquem tranquilos aí que ainda tem um pouquinho de Judas para nós mais para frente. Bom, nós acabamos de cantar esse texto, então é bom que ajuda a gente a memorizar e internalizar a Escritura, né? Então, vamos ler novamente. Eu acho que vai ser difícil você ler esse texto sem pensar na melodia, né? Você vai ler esse texto cantando. E é natural e é normal, tá bom? Então vamos lá, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. E amém. Vamos ao nosso Senhor mais uma vez, em oração. Pai Santo, louvamos mais uma vez, mediante o Teu Filho Jesus, o Teu santo nome. E confiantes no Teu Filho Jesus, apegados ao poder do Teu Espírito, nós rogamos a Ti, Senhor, que nesta hora o Senhor instrua o Seu povo, o Senhor fale à Sua igreja, o Senhor fortaleça cada um dos teus filhos aqui presente. Que o Senhor também salve pecadores e faça, Senhor, o teu reino avançar. Ajuda-me a ser claro e a ser fiel na exposição da tua palavra. Ajuda, Senhor, também os meus irmãos a terem zelo, reverência e apego à tua palavra para aplicar em suas vidas, a fim de que somente o teu Filho Jesus, ó Pai, seja honrado e glorificado e que cale-se diante dele toda a terra. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus deve ser adorado
com os mais altos louvores. Talvez essa seja uma afirmação óbvia, não é? Para nós que somos cristãos e principalmente para você, que é crente há mais tempo, não é? Deus deve ser adorado com os mais altos louvores. Talvez você até tenha pensado, poxa, isso é meio óbvio para mim, não é? Porém, nós precisamos considerar que essa afirmação deve ir além de uma simples afirmação. Deve ir além dos lábios. O que isso significa? Significa que toda a nossa vida, não só lábios, não só mente, mas coração e alma, toda a nossa vida, mãos e pés, ouvido e olhos, e boca também, toda a nossa vida, todo o nosso ser, deve adorar ao Deus verdadeiro. Por que isso é tão importante, apesar de ser óbvio, para nós como cristãos e frequentadores de igrejas? Porque há uma guerra profunda, uma guerra severa, uma guerra que precisa ser levada em consideração e que nós, que afirmamos isso que acabamos de afirmar, de trás para frente, de cima para baixo, talvez até em outros idiomas, nós desconsideramos. Então, há uma guerra que nós precisamos considerar aqui. Vocês percebem que eu gosto muito dessa ilustração de guerra, né? A guerra é pela atenção do nosso coração. A guerra é pela atenção da sua alma, dos seus olhos, da sua vida. A guerra é por adoração. Nós não perguntamos se o homem adora alguma coisa. Todo homem é religioso por natureza. Ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, há no seu íntimo, como disse o pregador, o autor de Eclesiastes, o sábio Salomão, há um desejo dentro do seu coração por aquilo que é eterno. Apesar de ele buscar isso de outras maneiras e abafar isso em sua alma. Então, nós não perguntamos se você adora alguma coisa, se o seu vizinho ateu adora alguma coisa. Nós não fazemos essa pergunta. A pergunta correta é, o que você está adorando? Essa é a pergunta correta. O que é que você está adorando? O que é que você mais ama? O que é que você dá mais atenção? Onde você investe as maiores forças ao utilizar o seu tempo? Ali, portanto, estará o que você mais ama, o que você adora. Então, todos os homens estão adorando alguma coisa, mas é o único Deus verdadeiro que merece ser adorado, que merece ser amado, que merece ser considerado acima de tudo e de todos. Vamos fazer uma breve recapitulação do sermão da semana passada? Nós aprendemos finalmente a batalhar pela fé contra os falsos mestres, que até então nós não sabíamos. Então, se você não viu o sermão da semana passada, eu recomendo que você veja, porque ali nós aprendemos que há 3 pontos que Judas nos coloca aqui para batalharmos pela fé, de acordo com a sã doutrina, de acordo com o Evangelho. E nós batalhamos pela fé, lembrando da Escritura, guardando-nos no amor de Deus e mostrando misericórdia. Então, basicamente, esses são os 3 nortes, né, os 3 orientadores de como batalhamos pela fé em piedade. Toda a nossa teologia deve redundar em expressão de adoração ao único Deus verdadeiro. Nós fracassamos sem medidas quando isso não acontece. O André falou algo no sermão pela manhã que resume isso que eu acabei de dizer, que toda nossa teologia ela deve redundar em adoração. Esse é o foco da nossa vida, esse é o foco de tudo que fazemos. É por isso que nós estamos reunidos aqui, para prestar culto ao nosso Deus, para adorar o único Deus verdadeiro. Portanto, aí vem a nossa afirmação teológica que resume todo o nosso sermão. A afirmação teológica é a seguinte: os cristãos devem adorar ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, com os mais elevados louvores e honras, pois Ele é poderoso, guardará o seu povo imaculado e é digno. E é isso que nós aprendemos no texto que lemos. Então, nosso Deus, Ele é digno de ser adorado, Ele deve ser adorado porque Ele é. E aí vem, portanto, a divisão do nosso sermão. Ele é poderoso, Ele é guarda do seu povo, Ele é digno. Os 2 primeiros pontos estão ancorados no versículo 24 e o último ponto ancorado no versículo 25. Para as nossas crianças, que agora já têm um caderninho, né, para elas colarem o seu boletim lá,
a palavra é adorar, tá bem? Pode ser tanto o verbo quanto o substantivo, tá? Eu vou deixar a critério dos papais, então, decidirem. Adorar ou adoração. Vamos ao nosso primeiro ponto. E o título desse sermão, antes que eu esqueça, é Doxologia, adorando ao Deus verdadeiro. Vamos ao primeiro ponto do nosso sermão. Os cristãos devem adorar o Deus verdadeiro, portanto, porque Ele é poderoso. Vejam, o início do versículo 24 já começa assim. Ora, aquele que é poderoso. Não é? Aquele que é poderoso. Vamos parar um pouquinho aqui e deixe já a sua Bíblia aberta aí, porque vocês já estão acostumados, né, com a nosso estilo de exposição. Então, depois de Judas ter empreendido todo esse esforço, até esse momento da carta, de chamar os irmãos a lutarem pela fé, expor o caráter dos falsos mestres de maneira bem exaustiva. Agora, cada um de vocês, as nossas crianças, de longe já conseguem sentir o aroma, o perfume e ver a sombra de um falso mestre, ainda que ele não se apresente, não é, ao vivo e a cores assim, ele mesmo, a sombra dele, já saberemos reconhecer. Judas também deu orientações de como lutar contra eles, e agora ele finaliza sua carta de uma maneira semelhante como ele começou. Ele finaliza sua carta com doxologia, tá? Palavrinha difícil, né? Estranha, né? Mas vamos definir o que é isso. Então, doxologia tem a sua origem em uma palavrinha grega, né? Que é doxa, de onde vem glória. Glória a Deus, por exemplo, tem essa expressãozinha lá, doxa. A doxologia, portanto, é uma declaração de louvor a Deus, ou um breve hino que expressa seu poder e glória. A própria palavra doxologia não aparece na Bíblia, mas o conceito está lá. Se você pegar, por exemplo, o texto do rodapé do boletim, ali está uma doxologia. Esse texto de Judas é uma doxologia. O finalzinho de Romanos 11, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele, amém, é uma doxologia. E assim por diante. Nós temos vários outros exemplos dessas expressões ou hinos de louvores que exaltam o nosso Rei Jesus Cristo e exaltam todo o ser de Deus, né? Nós temos uma expressãozinha muito conhecida que tem a sua base em Lucas 2,14, é uma expressãozinha que diz assim, Gloria in excelsis, é muito conhecida aí no mundo cristão, que significa grande doxologia. Em outras palavras, significa glória a Deus nas maiores alturas. Vocês vão se lembrar do que isso significa? Quando os anjos vão, não é, celebrarem e verem o menino que nasceu, então eles falam isso, glória a Deus nas maiores alturas. Essa é uma expressão de louvor e de adoração do nosso Rei, Jesus Cristo, do nosso Deus. E aqui é o fim último de toda a nossa vida. Se vocês me permitem cunhar um termo aqui, a nossa vida deve ser uma vida doxológica. Ou de uma maneira que vocês estão mais familiarizados, toda a nossa vida deve ser coram Deo, diante de Deus, uma vida doxológica, uma vida litúrgica, não é? Uma vida que glorifique e adore a Deus em todos os seus aspectos. Assim, portanto, é a vida de alguém que nasceu de novo. Notem que Judas ele não está mais olhando para os falsos mestres, ele não está mais olhando para os crentes, mas ele está chamando os crentes e buscando os olhos dos crentes a olharem para onde ele está olhando. Judas está, no final de sua carta, contemplando o Deus verdadeiro, o único Senhor soberano que criou todas as coisas, que reina sobre tudo, que decreta sobre tudo. Então, Judas está contemplando esse Senhor soberano. E ao ter ciência disso, ele, portanto, expressa isso em palavras de louvor, de honra e de glória e de elogios ao Senhor. Então, não há como nós contemplarmos o Deus verdadeiro e não sermos quebrados, humilhados pela sua glória, pela sua majestade, pela sua beleza, pela sua santidade, pelo seu esplendor, pela sua majestade, pela sua formosura, pela sua glória sem igual. E Judas faz isso ao contemplar o Deus verdadeiro. Ele exulta, ele explode em adoração, em doxologia, e ele, portanto, chama os crentes, os cristãos, a fazerem a mesma coisa.
Um dos maiores problemas que nós enfrentamos atualmente no meio da igreja cristã é que em muitos contextos ditos cristãos, não é o Deus verdadeiro que é adorado. Não é o Deus verdadeiro que é adorado. É qualquer outra coisa que é adorado lá. Mas não é o Deus verdadeiro. Sim, usa-se o nome de Jesus. Às vezes tem até na placa, né? No slogan. Usa-se a Bíblia. Usa-se textos bíblicos. Faz-se evangelismo. Pregam o evangelho. Mas não há conhecimento real do Deus verdadeiro. Portanto, não é ele que é adorado. O motivo é a ignorância sobre o ser de Deus, sobre suas perfeições, sobre quem ele é. Portanto, que não é estranho ao conversarmos com algumas pessoas que se dizem crentes, ao começarmos a falar algumas coisas, elas imediatamente vão começar a... Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não pode ser o Deus da Bíblia, porque se for eu não quero. É natural, porque as pessoas erigiram um Deus para si, segundo a sua imagem e semelhança. Não é mais o Senhor soberano que cria seres humanos à sua imagem e semelhança. São seres humanos que agora, em rebelião contra o Senhor e contra a sua palavra, criam um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. E a ele, portanto, adoram um ídolo, um Deus falso, Baal, Astarote, qualquer outro nome que você queira colocar a esse falso Deus. E é por isso que é tão impossível, reverenciarmos, amarmos, obedecermos e adorarmos corretamente ao Deus verdadeiro. Ora, é possível você amar alguém que você não conhece? É possível você ser obediente a alguém que você não conhece? É possível você se submeter à autoridade de alguém que não tem autoridade nenhuma? É possível você se submeter a sua alma e o seu coração ao Senhor Jesus Cristo sem saber quem Ele é? É por isso que, lamentavelmente falando, algumas pessoas, quando nós expomos o Evangelho da Graça, elas se rebelam. Elas não querem. Elas não querem piedade, elas não querem santidade, elas não querem seriedade. Elas querem o Evangelho, permita aqui usar outro termo, né? Não sei se eu estou criando esses termos, depois alguém me ajuda, ver se já tem isso aí, mas eu não pesquisei antes de falar, tá? As pessoas querem um Evangelho light. Um Evangelho soft. Um Evangelho leve. Um Evangelho sem poder. Um Evangelho sem graça. O Evangelho onde Deus ama todo mundo, mas não transforma a vida de ninguém. É por isso que o célebre teólogo do século XIX, Herman Bavinck, o campeão da ortodoxia reformada, ele disse o seguinte: Deus é conhecido na mesma proporção em que é amado. Então, pegando aqui um insight no Bavinck, permitam-me aqui me inspirar nele e dizer o seguinte, que Deus é adorado na mesma proporção em que é conhecido. Deus é adorado na mesma proporção em que é conhecido. Então, Deus é amado na mesma proporção em que é conhecido. Deus é reverenciado. Deus é obedecido. Deus é desejado na mesma proporção em que ele é conhecido. Por isso que nós precisamos lidar com aquela pergunta. Você conhece o Deus verdadeiro? Você o conhece? Ele é o seu Senhor mesmo, de fato e de verdade? Ele é o rei da sua alma? Por isso que nós precisamos estar bem atentos aqui. Porque o conhecimento que nós temos de Deus vai revelar o Deus que adoramos. Então, note. Judas está finalizando a sua carta mostrando a quem pertence todo o poder. Judas está mostrando que uma das perfeições de Deus, aquela que está ligada à sua soberania, é o seu poder. Aquele que é poderoso. Judas não usa a expressão todo-poderoso aqui, como aparece, por exemplo, em Apocalipse 1:8, mas ele usa uma expressão abreviada. Aquele que é poderoso. Em outras palavras, à luz de todas as perfeições divinas aqui, esse que é poderoso, ele não pode ser alguém que tem pouco do poder. Tem metade do poder.
que tem 99% do poder. Não. Esse que tem poder, ele é, portanto, todo-poderoso. Porque ele é Deus soberano. Então, não há necessidade aqui de Judas utilizar a expressão que outros autores do Novo Testamento utilizam para o Senhor, uma vez que o próprio contexto já nos diz que sim, ele é todo-poderoso. E ele tem todo o poder. Por isso que nós lemos em Romanos 16, 25 o seguinte, ó. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar. Paulo também não está usando a expressão todo-poderoso, mas ele é poderoso o suficiente para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos. Ora, Paulo está finalizando Romanos 16. Você quer ver quem é aquele que é poderoso? Vá, por exemplo, ler Romanos 9, 10 e 11. Vá ler Romanos 1, 2 e 3. Você verá se ele tem parte do poder, metade do poder ou todo o poder. Isso é o que significa ser onipotente. O poder de Deus é um dos seus atributos que ele comunica a nós. Por isso que nós vemos pessoas que têm poder. Nós temos uma certa noção do que significa ter poder. Alguém poderoso, alguém que tem autoridade, não é? A Deus tem seus atributos incomunicáveis que ele não comunica, como sua infinidade, eternidade, majestade, etc. Mas nós precisamos perguntar aqui, o que é o poder de Deus? Nós precisamos definir isso aqui. Ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele tem toda a autoridade, mas o que é que significa poder de Deus aqui? O teólogo do século XVII que escreveu muitos e muitos volumes sobre o ser de Deus e as suas obras, até então não tem em português essa obra, o Stephen Charnock, ele tratou do ser de Deus e dos seus atributos como nenhuma outra pessoa na história da igreja. Assim como John Owen tratou da carta aos Hebreus em 13 volumes, se não me falha a memória, como nenhum outro teólogo na história da igreja tratou, Stephen Charnock é aquele conhecido por ter lidado com o ser de Deus e suas obras como ninguém outro. Então, depois você coloca lá, Stephen Charnock, o ser de Deus. Ele diz o seguinte, ó, o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual pode fazer tudo o que lhe agrada, tudo que sua sabedoria infinita possa orientar e tudo que a infinita pureza de sua vontade pode decidir. O poder de Deus é como ele, é infinito, é eterno, é incompreensível, não pode ser sondado, restringido ou frustrado pela criatura. O nome do livro é A Existência e os Atributos de Deus, tá? Você coloca em inglês lá, você encontra alguns recortes dele, algumas porções dele, traduzido em português. E no Kindle, tá bom? Então vejam, o poder de Deus significa que ele é infinito, eterno, ele não pode ser frustrado. Ele não pode ser impedido pela criatura. Do contrário, há alguém mais poderoso do que Deus. Então, Judas está lembrando os crentes, ora, aquele que é poderoso, aquele que é infinito e eterno, aquele que nada pode impedi-lo, aquele que fará toda a sua vontade, aquele que ninguém pode fazer a sua mão retroceder, ele é poderoso. Veja, por exemplo, esse conceito em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Alguns dirão, o homem, a vontade do homem. Esse é um grande ataque à autoridade do Deus verdadeiro. Era isso que os falsos mestres estavam fazendo. Atacando a autoridade, o poder de Deus, negando-lhe as exigências e a obediência que ele, em sua palavra, revelou. Por isso que eles viviam como viviam. Porque para eles, Deus não é poderoso. Eles são poderosos. É por isso que o poder de Deus, a glória de Jesus Cristo como cabeça da igreja, como autoridade última e final, é o calcanhar de Aquiles de todo pastor narcisista. É o calcanhar de Aquiles de toda pessoa que quer honra, glória e fama para si. Por isso que alguém assim fica profundamente incomodado quando é questionado. Mas há um nível de questionamento bem específico. Onde o Senhor disse isso? Não, mas isso não tem problema. Onde o Senhor disse isso? Onde está isso nas Escrituras? Tudo bem, mas ok, isso não é coisa secundária. Me dá textos bíblicos para fundamentar. Não, mas eu sou o pastor. Você não é o rei da igreja. Você não morreu pelas ovelhas. Você não foi colocado como senhor da igreja. A sua autoridade é subordinada
a autoridade absoluta, que é do Rei Jesus. Por isso que nós precisamos pensar sobre isso. Vejam, agora, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade / poder aqui, tá bem? Isso por si só, meus irmãos, já é motivo para a nossa adoração reverente a Deus. Pois Ele, por seu poder, notem que é um poder infinito, eterno, soberano, sem igual, Ele, por seu poder, nos criou, nos chamou à existência, nos formou, nos salvou e tem sustentado até aqui e mais, tem feito toda a sua vontade. Quem é como Ele? Me mostre alguém que é como Ele. Me mostre alguém que tem o poder que Ele tem. Me mostre alguém que tem a autoridade que Ele tem. Me mostre alguém que deve se calar diante dele toda a terra. Não há ninguém assim. Só aquele que é poderoso. Me mostre quem pode impedi-lo. Quem pode ir contra a sua vontade. Fique na frente e o atropelo será certo. Ele passa por cima de quem tiver que passar. Ninguém pode impedi-lo. Nós podíamos aqui também falar, desenvolver isso um pouquinho mais, sobre o poder de Deus na criação, por exemplo, sobre o poder de Deus na preservação, e aqui a gente está falando da sua providência soberana e amorosa e graciosa. Nós poderíamos falar de como Ele, pelo seu poder, movimenta as causas segundas, né, as criaturas, tudo aquilo que não é o Deus, Deus é a causa primeira, vocês estão acostumados com isso. Poderíamos falar do poder de Deus no governo sobre as autoridades, no governo do mundo, na obra da salvação, etc. Mas Judas, aqui, ele quer nos chamar a atenção para o poder de Deus em algo bem específico. Nós somos conduzidos aqui a pensar no poder de Deus na preservação do povo que Ele salvou. E é aqui, portanto, onde a gente entra no nosso segundo ponto. Ele é guarda do seu povo. Então vejam, esse é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Mas Judas nos chama a pensar em um aspecto do poder de Deus. E aqui eu preciso dizer a vocês, esse texto aqui, a gente nem precisa de muito esforço, tá? Eu não estou desconsiderando aqui aquilo que a gente falou no sermão passado, sobre a inspiração plenária das Escrituras, lembram? Cada palavra, cada expressão é inspirada por Deus, não só conceitos ou ideias. Eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo que uma leitura simples desse nosso texto acaba com qualquer pretensão humanista de dizer, por exemplo, que alguém que o Senhor salvou, chamou para si, o amou, pode apostatar finalmente e o Senhor pode abandonar essa ovelha que Ele comprou com o seu sangue. Isso é uma grande bobagem à luz desse texto e eu quero demonstrar isso para vocês nesse segundo ponto. Lembrando que os cristãos devem adorar ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, com os mais elevados louvores e honras, pois Ele é poderoso, acabamos de ver isso, Ele guardará o seu povo imaculado e Ele é digno. Vamos, portanto, avançar na leitura do verso 24. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Meus irmãos, aqui nós temos uma promessa. Uma gloriosa promessa que deve aquecer e alegrar o nosso coração. E essa promessa, ela é regida por dois verbos: guardar e apresentar. Esses dois verbos, guardar e apresentar, regem tudo aquilo que vem depois deles. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Guarda de tropeços e apresenta imaculados. Então, aqui nós estamos considerando que Deus deve ser adorado porque Ele é guarda do seu povo. Outra maneira que nós poderíamos traduzir aqui, ó, esse guardar de tropeços é impedir de tropeçar, tá? Vamos considerar o que significa guardar aqui. Muito provavelmente vocês vão se lembrar do começo da carta de Judas. Lembram do guardados em Jesus Cristo, por Jesus Cristo ou para Jesus Cristo? Judas está ecoando novamente essa verdade do versículo 1. Portanto, ele começa, não é, com uma moldura de diamante e ele fecha a sua carta com essa mesma moldura de diamante. Vejam só, o que significa guardar aqui? Guardar significa ficar de guarda, vigiar cuidadosamente, ter cuidado,
Nesse sentido é que esse guardar é sinônimo lá do versículo 1. É uma proteção militar. Você já tentou? Eu espero que não. Não ia dar muito bom para você. Mas tente invadir uma base militar. Tente invadir uma base militar. Tente invadir um local que é vigiado por uma base militar. Você não chega nem na esquina. Você não consegue nem atravessar a rua. Aliás, quando você der o primeiro passo, você sai daquele lugar mais carregado. Provavelmente sem vida, porque você é uma ameaça. É um cuidado atento, meus irmãos. O olhar do Senhor está sobre o seu povo. Deixe-me ilustrar isso com o Salmo 121, versos 3 a 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. Vejam como esse texto ilustra essa realidade. O Senhor Deus não dorme enquanto nós dormimos. É uma oração muito adequada. E é um salmo, inclusive, né? Nós, ao acordarmos, Senhor, muito obrigado por ter cuidado de nós enquanto dormíamos. Porque Ele não pestanejou nem um sequer momento, cuidando de nós enquanto nós estávamos ali totalmente desprotegidos, inconscientes, dormindo, não é? Deixa eu ilustrar isso mais uma vez com outro texto agora do Novo Testamento, em João 17, versos 11 e 12. Veja só o que diz lá. Aqui é a fala do Senhor Jesus. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Eu os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Por quê? Porque o Senhor os guardou, o Senhor os preservou, o Senhor atentamente os vigiou. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse é o cuidado soberano, amoroso e gracioso do nosso Deus para conosco. E esse guardar aqui em João 17 é o mesmo verbo de Judas. Está na voz ativa no original. Significa que é uma ação do Senhor. O Senhor está ativamente fazendo aquilo em favor do seu povo. O Senhor está guardando o seu povo. Nós não temos nada na Escritura que sustente, mais uma palavrinha aí, uma expressãozinha aí, não é? Deísmo soteriológico. Soteriologia, vocês sabem que é a doutrina da salvação. Agora, deísmo é aquela doutrina pagã que diz que Deus criou as coisas e abandonou. Deus deu play na série, no filme e saiu. E deixou lá rolando o YouTube para sempre. E Deus não interfere em nada. Isso é deísmo, tá? Não existe isso na Escritura. Deus não salva você e fala assim, se vira agora. Hernani, se vira. Aline, se vira. Rafaela, Deus não faz isso. Deus só guarda você se você se guardar. Você já ouviu isso? Heresia. Heresia que ataca o poder de Deus. Que acaba. É pegar esses textos bíblicos aqui que eu acabei de ler e rasgar, e riscar, e jogar fora. Nós precisamos precisamos ser honestos. O Senhor guarda o seu povo. Essa é uma verdade. O Senhor não perde nenhuma de suas ovelhas. Por quê? Ele é poderoso ou ele não é poderoso para guardar o seu povo. Ah, não. O Jesus, realmente, Satanás, o império das trevas, não podem absolutamente nada contra o eleito de Deus, contra alguém que foi salvo. Mas se ele mesmo quiser, ele pode sair. Ora, meus irmãos, que loucura é essa? Que humanismo é esse? Quem conheceu a graça de Deus, teve seus olhos abertos, vai embora. Quem faz isso não conheceu, foi um conhecimento intelectual, não foi um conhecimento espiritual. Quem tem seus olhos abertos para o supremo pastor da igreja das almas, deseja-o, quer o céu, porque o céu está nele. Quem tem poder para arrancar o céu de dentro de alguém que o Espírito Santo colocou o céu? Quem é mais poderoso do que esse que tem poder para guardar?
Há alguém que se levante, portanto, nesse salão, que comente no YouTube, que apareça, eu gostaria de te conhecer. Nós precisamos arrancar do nosso meio essa doutrina humanista que exalta o homem, que dá poder ao homem que ele não tem. Isso é desconsiderar o básico da Escritura, o básico de teologia bíblica. Vejam, nós estamos em 2 versículos apenas. Olha o contexto de Judas. Olha a luta desses irmãos. A guerra que eles estão enfrentando contra esses homens. Irmãos enganados, precisando ser resgatados do engano, do fogo, da condenação. Em nenhum momento perda de salvação. Nenhum momento algo dessa natureza. Nenhum momento algo disso, meus irmãos. Nada, nada, nada. Esse guardar do Senhor é um guardar todo-poderoso. É um guardar atento. É um guardar infalível, infinito, gracioso, amoroso, fiel, sábio, justo e perfeito. Quem tem mais glória do que isso? Quem? Esse é o Deus que nos vê. Lembram de Agar? Quando ela é humilhada por Sara, esposa de Abraão, e ela é mandada embora. O Senhor a visita, em Gênesis 16:13. Em profunda aflição, o Senhor a visita e ela diz assim: o Senhor é o Deus que me vê. Esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que nos guarda. Esse é o Deus que não nos deixa afundar em aflição. Agora, diante do contexto, como nós mencionamos aqui, de luta contra o pecado na carta de Judas, pecado na igreja, falsos mestres, propagando heresias destruidoras, Judas exortou o seu irmão, como nós vimos na semana passada, a guardarem-se no amor de Deus, versículo 20. Mas ele não faz isso sem antes dizer que os crentes já são guardados, lá no versículo 1. Então, Judas sabia muito bem o Salmo 121 e outras porções da Escritura. Ele sabia, e sabe, obviamente, está com o Senhor agora, ele sabe quem é o guarda de Israel. Ele sabe que ele é poderoso. E, portanto, mesmo nesse cenário terrível, nesse cenário nebuloso, nesse cenário de trevas, o Senhor é trazido à lembrança como aquele que guarda o seu povo. É verdade, meus irmãos, que nós temos que fazer um bom uso dos meios de graça. Nós falamos sobre isso. Ler a Escritura, orar, estar com os irmãos no culto, fazer o máximo possível para guardarmos com zelo o dia do Senhor. Na nossa vida diária, devoção, piedade, oração, culto doméstico, comunhão, jejum, leitura da palavra. É verdade, isso tudo está incluído aqui. Mas sem o poder de Deus para nos guardar, nós somos os primeiros a irmos embora. Por isso que nós nada é deixado à nossa mão. Se fosse, nós iríamos embora. Nós não temos poder para guardar a nós mesmos. Por isso que até mesmo o nosso esforço, nossa diligência demonstra o cuidado do Senhor para conosco. Se eu puder ilustrar isso de uma outra forma, nós somos como um bebê no colo de uma mãe. Essa mãe abre os braços e o bebê cai, se esborracha todo no chão. É mais ou menos assim conosco. Nós estamos nos braços do nosso Rei Todo-Poderoso, certos de que Ele não nos deixará cair no chão. Nós precisamos definir ainda, nós não definimos, né? O que significa tropeço aqui? Ele é poderoso para guardar de tropeço. Mas o que significa? A gente não falou, porque a depender do que é tropeço, tudo que eu falei anteriormente pode ser negado. Mas você tem um grande problema para lidar com o poder de Deus. Mas vamos considerar isso. Ó. O que nós precisamos agora, a entrar nesse ponto, considerar? Que Judas quer deixar claro 3 coisas. Quem guarda, como guarda e do que guarda. Agora que nós vamos entrar nisso, tá? Então o que é tropeço no nosso contexto? Tropeço é não ter falha no cumprimento da lei de Deus. É alguém que não peca. É alguém livre de pecado. Mas nós temos que lidar com uma outra palavrinha que aparece aqui, que é esse imaculados. Ele nos guarda de tropeços para nos apresentar imaculados diante de sua glória. Esse imaculados, ele dá uma ênfase maior no tropeço. Imaculado aqui é não ter defeito, é ser moralmente perfeito, é ser irrepreensível. Isso talvez lembre você de Efésios 1:4, não? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós gostamos muito, né, de que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos adotou e tudo mais. Mas nós esquecemos disso aqui, ó. Perante ele.
perante o tribunal celestial, perante o Senhor da glória. Diante dele, nós somos santos e irrepreensíveis. É uma clara menção ao pecado. A ideia presente aqui é que os cristãos salvos, perdoados por Jesus Cristo, são guardados e apresentados sem mácula, sem defeitos, diferente dos falsos mestres. Diferente dos falsos mestres. Falsos mestres são o quê? Manchas, rochas submersas, são imorais, são adúlteros. Isso demonstra claramente que eles não estão sendo guardados pelo Senhor. Isso demonstra claramente que eles não nasceram de novo. Que esses falsos mestres são ímpios que conseguiram entrar na liderança da igreja. Aqui há uma grande evidência. Aqueles que foram, lembrando de alguns sermões do passado sobre a santificação, aqueles que foram justificados são aqueles que estão sendo santificados. As pessoas querem justificação sem santificação. E as pessoas querem santificação sem justificação. As pessoas querem o céu sem Deus. Um céu feito segundo a sua imagem e semelhança. Eles querem que o Senhor Jesus não esteja lá. E aqui é onde vem aquela crítica rasa e sem conhecimento básico de doutrina. Então significa se um crente não perde a salvação, ele pode viver do seu jeito. 2 versículos que acaba e revela a ignorância de alguém que pensa assim. Alguém que vive dessa maneira, em pecado, em impureza, em imoralidade, é alguém que o Senhor não salvou e que não está sendo guardado pelo Senhor. Porque nele habita, agora olhando para 1 João, a semente divina em seu coração, em sua alma. Deus guarda seu povo santo e puro para apresentá-lo santo e puro diante da sua glória. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Essa justiça sobre esses crentes, essa pureza, esse perdão de pecados, essa condição que eles têm agora de perfeitos, de santos, de irrepreensíveis, sim, essa é a tua condição diante do Senhor. E nada pode mudar essa realidade. Você é santo e irrepreensível diante dele, assentado nas regiões celestiais em glória, em Jesus Cristo, apesar de ainda estarmos lidando com os resquícios de pecado aqui. Nós ainda não fomos glorificados, mas esse é o estado que nos aguarda. É lá onde a nossa salvação plenamente se consumará. E essa justiça é óbvia, é clara, que nós estamos falando claramente da justiça de Jesus Cristo que nos é dada no Evangelho. Que nós nos apropriamos dela pela fé. Que nós pegamos Jesus Cristo para nós. A perfeita obediência dele nos é dada. Ele morre como um criminoso. Ele é espancado como um pecador. Ele morre como um bandido. Sendo santo, puro, imaculado, sem pecado. Leva sobre si a sua e a minha maldição. E aí então ele ressuscita. Ele acaba com a velha ordem. Ele mata a morte. Ele acaba com a consequência do pecado. Toda desgraça. Ele é o primeiro da nova criação. Ele é o segundo Adão perfeito, sem igual, majestoso, que acaba com essa realidade de desgraça. E aí então, ao crermos nele, para escândalo de legalistas, para escândalo de liberais, para escândalo de religiosos, para escândalo de ateus, ao crermos em Jesus Cristo, é como se todo o nosso crime diante de Deus, é isso que acontece. Nós somos declarados justos, nós somos declarados inocentes. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8:1. É essa a condição. Mas notem como tudo é obra do Senhor Jesus. Como não há nenhum espaço para nós não contribuir com o nosso pecado para sermos perdoados. Vejam, Hebreus 7:25. Há alguém mais poderoso do que esse que é apresentado aqui em Hebreus? Portanto, também pode salvar perfeitamente. Guardem isso, a salvação é perfeita. Não é, o Senhor Jesus não faz 99,9% e deixa 0,001% para você fazer. Não existe isso. Ele salva perfeitamente, definitivamente e exclusivamente.
o que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus agora, glorificado, em plena glória, sendo contemplado pelos anjos e adorado, lá agora nas regiões celestiais e por nós aqui, nessa pregação e por você também recebendo essa pregação, ele vive para sempre para interceder pelo seu povo. Quem é que pode impedir a intercessão do Senhor Jesus pelo seu povo? Quem é mais poderoso para competir com ele, que venceu a morte? Apresente-me esse guerreiro. Eu gostaria de conhecê-lo, porque ele não resiste. O Senhor é rei soberano, ele intercede por aqueles que ele salvou. Aqui é um texto bíblico mostrando para nós aquele conceito de proteção. Ele está intercedendo. Ele carrega cada um de vocês no seu coração. Sim, é correto dizermos que o Senhor Jesus, não é? A segunda pessoa de Deus, tem coração, porque ele encarnou, ele tem coração. Então, os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles carregavam, não é? Algo em seu peitoral, pedras preciosas em seu peitoral, cada uma de uma cor. Ele carregava aqui o nome das tribos de Israel para ele interceder e oferecer os seus pecados. Diferente deles, o Senhor Jesus carrega os nossos nomes em seu coração. Ele nos ama profundamente, como nunca e como ninguém. É por isso, agora considerando a próxima parte do versículo, que nosso Deus deve ser adorado porque ele nos apresentará com exultação e grande alegria diante da sua glória. Aqui agora a gente finaliza o versículo 24. Vejam lá comigo. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O Deus verdadeiro das Escrituras salvou o seu povo e guarda o seu povo com poder. Isso aqui deve ser o berço da nossa alegria como crentes. Isso aqui deve ser o berço onde repousa, onde dorme a nossa alegria, para sempre. Nós fomos salvos e perdoados por Jesus Cristo, meus irmãos. Todos os nossos pecados. Pensa no pecado mais horroroso que você já cometeu, que você teria vergonha de dizer aqui à frente. Pense nele. Em Jesus Cristo não há mais lembrança dessas coisas. Em Jesus Cristo, Satanás não pode usar isso, ele não tem autoridade para isso, para fazer com que a graça de Deus ofuscasse diante de você. Não pode fazer isso. Deus é nosso em oração e ainda assim seremos preservados por Ele para que possamos nos encontrar com o nosso Redentor perante a sua glória. E esse momento será de grande júbilo. O Deus poderoso fará isso. Pensem nessa realidade por um momento. É uma realidade que não tem pecado. É difícil pensar, porque até pensar nisso tem pecado. Eu já tentei. Assim, tente fazer. Tente se esforçar. É uma realidade que não tem pecado. Simplesmente não tem pecado. Não tem transgressão da lei de Deus. É uma realidade sem dor. É uma realidade sem tristeza. É uma realidade sem luto. É uma realidade sem maldição. É uma realidade sem morte. É isso que aguarda você, crente. É isso que aguarda você, povo da Aliança da Graça. É por isso que devemos estar alegres, apesar da nossa condição. Eu não sei qual é a sua condição. Lá no fundo, no íntimo da sua alma, aquilo que você não compartilha com ninguém. Eu não sei como está a tua alma, mas eu quero dizer uma coisa. Esse momento aqui será um momento de grande festa celestial, grande alegria celestial, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso e Ele fará isso. Ele é poderoso, meus irmãos, nada pode impedi-lo de fazer isso e Ele fará. Essa é uma promessa que nós precisamos revisitar diversas e diversas vezes, para que nós possamos honrar e glorificar o nosso Deus. E terceiro e último ponto, agora, vendo essas verdades, é onde Judas, então, ele explode em adoração. E agora nós veremos que o nosso Deus deve ser adorado porque Ele é digno. E o versículo 25 começa assim: ao único Deus. Já vamos parar aqui. Ao único Deus. Essa segunda parte da sua doxologia, o versículo anterior foi uma introdução. Aqui, meus irmãos, é onde nós aprendemos a como fazer teologia e como iniciar a nossa teologia. A nossa teologia deve começar de cima para baixo. Não de baixo
para cima. Ao fazermos isso de baixo para cima, é onde aquelas questões surgem. Não, mas se é assim, Deus é injusto. De qual perspectiva? De qual ângulo você está observando isso? Ah, não, mas se é assim, Deus não é amoroso. De qual perspectiva? E a resposta sempre é: não, nós precisamos ter algum tipo de observação daquilo que Deus é e faz. Isso é, eu julgo o amor soberano, gracioso de Deus segundo o meu amor caído, depravado, ímpio, e aí eu coloco Deus no banco dos réus e começo a julgá-lo. Então, ao único Deus, começamos com as Escrituras, quem Deus é, como Ele se revelou, o que Ele fez, quais são as suas obras. Se nós não temos uma concepção bíblica do ser de Deus, meus irmãos, será impossível adorá-lo verdadeiramente. Será impossível não cairmos naquele erro que nós falamos no começo, de construir um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Então nós precisamos quebrar os ídolos e ir às Escrituras e conhecer Deus como Ele se revelou. Aqui nós temos o Monte Everest da adoração cristã, nessa doxologia. Judas está olhando para as perfeições de Deus. Ele conhece quem é o seu Deus e por isso ele constrói uma apologética contra os falsos mestres piedosa. Uma apologética doxológica. Uma vida cristã que luta pela verdade deve ser uma vida cristã piedosa, pois a sua consciência está cativa ao seu objetivo final. Guardem isso. O seu objetivo final de vida não é ficar rico. O seu objetivo final de vida não é casar. O seu objetivo final de vida não é ter filhos. Aqui vários ídolos começam a ser destruídos e destronados no seu coração. O seu objetivo final não é ter o emprego dos sonhos. O seu objetivo final não é ter o carro dos sonhos. O reconhecimento social dos sonhos. O ministério dos sonhos. A igreja dos sonhos. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para construir grandes impérios. E se esse é o teu sonho, eu vou fazer uma oração imprecatória agora. Eu oro para que Deus destrua esses teus sonhos. Eu oro isso. Que Deus faça você humilhado, destronado, acabado. Para que você possa vê-lo exaltado sobre tudo e sobre todos. Para que você possa saber qual é o seu lugar e eu possa saber qual é o meu lugar. E nós, como igreja, possamos saber qual é o nosso lugar. Que não é ter reconhecimento dos homens. Nós fomos chamados para um fim claro. Nós cantamos isso, falamos isso na nossa liturgia. É conhecer ao Senhor, adorar ao Senhor e se deleitar nele para sempre. O conhecimento de Deus nos traz alegria, nos traz deleite. Porque nós vemos aquele que é o Senhor das nossas almas, aquele que faz, aquele que tem operado por nós. E nisso nós então descansamos. Nossa alma inquieta e aflita descansa. Pois sabe que não depende de você, você não é Deus. Não depende de você absolutamente nada. Depende do Senhor. E aí o nosso coração ansioso e irado descansa. Que depende dele, não de mim, nem de você. Esse único Deus aqui é aquele que nos guarda no versículo 1. Guardados em Jesus Cristo. Esse único Deus é o nosso soberano Senhor. Esse único Deus é o Pai. Esse único Deus é aquele do versículo 20, orando no Espírito. Eis aqui o único Deus verdadeiro. Pai, Filho e Espírito. A Trindade Santíssima. É a Ele que devemos adorar. Ele é o Senhor da glória. Ele se revelou a nós. Não politeísmo, não há três deuses. Não é triteísmo, três pessoas separadas que devem ser adoradas. Não são três formas de uma única pessoa se revelar. Não, mas são três pessoas que compartilham da mesma essência divina. O único Deus verdadeiro e soberano. E eis o maior mistério da fé cristã. E esse único Deus, ele é nosso Salvador. Vamos agora avançando no 25, vendo o conteúdo da adoração aqui, ó. Esse único Deus, ele é o nosso Salvador. O único Deus que agiu e age de forma redentora. Por isso ele é Salvador. Ele salva o seu povo. Essa expressão, salvação, Salvador, ela também é usada no Antigo Testamento como libertação. Quando o povo
é liberto do Egito, o povo está sendo salvo do Egito, o povo está sendo liberto do Egito. Ao mesmo tempo, essa libertação que ocorre no Egito nos mostra a nossa libertação espiritual, do nosso Egito espiritual, onde nós éramos escravos do pecado, onde nós estávamos, conforme Colossenses 1, 13 e 14, no império das trevas. Nós não éramos livres, como alguns dizem, nós éramos escravos do pecado, escravos da nossa vontade caída e depravada. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não filhos do amor, mas filhos da ira. Nós éramos servos de Satanás, servíamos a carne, servíamos ao império das trevas. Estávamos acorrentados nessa condição. Até que o Senhor veio e destruiu todas as algemas, todas as amarras. E nós somos salvos, meus irmãos, da condenação eterna. Nós somos salvos da justiça de Deus. Nós somos salvos do inferno eterno. Nós somos salvos do império das trevas. Nós somos salvos do pecado. Veja como não é algo tão simples assim. Nós somos salvos de Deus, por meio de Deus e para Deus. É assim que o Senhor opera por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Ninguém pode ser nosso Salvador. Ninguém. Ninguém pode perdoar os nossos pecados. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. É por isso que as pessoas não precisam de bons conselhos. Elas não precisam de bons conselhos. Elas precisam do Evangelho. Elas precisam do Evangelho. O que adianta darmos bons conselhos a alguém e essa pessoa aplicar esses bons conselhos e tudo, entre aspas, começar a dar certo em sua vida porque ela se planejou, começou a fazer esses bons conselhos e ela ser condenada? No último dia do julgamento final, ela será levantada, erguida, e ela terá de dar conta dos seus pecados. E não há nenhum redentor para se levantar em sua defesa. Não haverá nenhum advogado para defendê-la. O Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, as pessoas precisam conhecer o Salvador. Precisam conhecer o Redentor. E agora nós entramos em um outro ponto do versículo 25, que é o mediador. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. É por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, é por meio de Jesus Cristo que nós adoramos a Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus. Sem Jesus Cristo não há nada que agrade a Deus. Sem Jesus Cristo nada pode agradar a Deus. É em Jesus Cristo que há conhecimento verdadeiro, que há adoração verdadeira. É solos Cristos, o pilar da reforma protestante que nós agora erigimos aqui, que nós levantamos, é somente Ele. Ele salva dos pecados, Ele é o cabeça da igreja. É nele que os atributos de Deus brilham com uma glória sem igual. É ali que as perfeições divinas estão encarnadas, estão gloriosas, brilhando diante dos homens e dos anjos. É no Senhor Jesus Cristo que a sua graça se manifesta sem igual. Ele é o mediador entre Deus Pai e os homens. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Cale-se diante de Cristo toda a terra. Voem daqui, saia daqui, todos aqueles que são inimigos de Jesus Cristo, pois Ele virá, Ele derrotará todos os seus inimigos, Ele pisará na cabeça da serpente, Ele destruirá todo o império das trevas quando Ele vier, meus irmãos. Portanto, o chamado a nós aqui é: confiemos somente em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é poderoso para dar aquilo que nós queremos às nossas almas. Somente nele os céus estão abertos a nós. Somente Ele abriu esse novo e vivo caminho. Ninguém pode fazer isso. Somente Ele é poderoso para isso. E é, portanto, à luz disso, que nós olhamos para o nosso Senhor, ainda diante dEle. Dizemos: Senhor, a Ti glória e majestade. A Ti, Senhor, império e soberania e honra e louvor. E é o que Judas faz aqui. Ele diz glória e majestade. Mediante Jesus Cristo. Glória significa uma honra sem igual. Honra significa consideração, respeito, amor. Por isso que, meus irmãos, o dia do Senhor, ele é um grande termômetro para nós. O dia do Senhor é um grande termômetro para nós. Ao perguntarmos o que ocupou o espaço das nossas almas nesse dia, o que passou nas nossas mentes,
O que nos planejamos para fazer ao longo desse dia? Onde estão os irmãos que estavam aqui pela manhã? Cadê aquela grande multidão? Para onde foram? O que estão fazendo? O dia do Senhor é um grande termômetro para nós, como igreja. Porque ali está público a todos, na reunião do povo de Deus, o que tem tomado as nossas almas e a nossa atenção. Nós podemos dar glória e honra ao Senhor? Podemos dizer que Ele é o ser que nós mais consideramos e mais respeitamos e mais amamos? Olhando para a maneira como guardamos o dia do Senhor? Não vou nem olhar para segunda a sexta, tá? Nem sábado. Não vou olhar para segunda a sábado. O que vai acontecer ao longo da semana é reflexo de como nós honramos ou não o nosso Deus. A Ele glória. A Ele glória e honra sem igual, porque Ele é digno. Amém. Meus irmãos, nos arrependamos. Eu sei que é uma expressão de louvor, mas eu preciso chamar a gente ao arrependimento. A gente tem brincado com isso. Nós precisamos reconhecer que o Senhor Deus não é o ser que nós mais honramos, que nós mais desejamos, que nós mais respeitamos. Não. Está escancarado diante de nós. Você pode dizer que não, mas o Senhor sonda a tua alma e o teu coração. Não adianta negar, não adianta correr, não adianta se esconder. Ele vê, Ele sonda. E Ele chama o seu povo a honrá-lo e a glorificá-lo como Ele merece. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Porque a Ele não só glória, mas majestade. Ele tem infinita grandeza. Ele é sem igual. Você pode juntar todas as pessoas mais belas, as criações, as flores, os animais mais admiráveis, mais gloriosos, as montanhas mais belas, o pôr do sol, mas junte tudo isso em uma coisa só e não será comparada a glória e a majestade do nosso Deus. Amém. A Ele império e soberania, ou domínio e autoridade. Significa que Ele é alguém que tem soberania irrestrita. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer e não dá satisfação a ninguém. Ele é sábio. É uma soberania absoluta. Nós, como igreja, não é uma opção nos submetermos a Ele. Esse é o ponto. Nós, como crentes, não temos opção de não nos submetermos a Ele. Nós precisamos nos submeter a Ele. Mas Ele nos convoca a uma submissão amorosa, a uma submissão graciosa, a olhar para o que Ele fez por nós. Porque Ele fez por você, por mim. E aí então respondermos a Ele em graça, por amor, de maneira espontânea, louvá-lo, não só de lábios, mas de coração e de alma. Não só de palavra, mas de verdade e de ação. Ele tem soberania restrita e absoluta. E aí, indo para a parte penúltima do versículo, Ele deve ser assim honrado e glorificado antes, agora e por todos os séculos. Em outras palavras, o que Judas faz aqui é unir todo o tempo. Pensa na eternidade passada, lá, antes de todas as coisas serem criadas. Pense no tempo, pense na eternidade futura. Em todos os tempos, em todos os momentos, o Senhor deve ser adorado. E aí então vem o selo disso. Vem o selo, vem a confirmação de que tudo isso que estamos ouvindo é verdade para nós e nós concordamos com isso. Finaliza com o quê? Amém. Finaliza com amém. Quando nós finalizamos o nosso culto com amém, amém e amém, nós estamos dizendo que tudo aquilo que o Senhor falou a nós, nós aplicaremos, nós nos submeteremos. E todas as vezes que nós cantamos amém, amém e amém, e não nos submetemos, nós estamos trazendo para nós juízo temporário de Deus. Se não somos crentes nascidos de novo, nós estamos aumentando a condenação sobre nós. Vejam a seriedade disso. Esse selo, amém, é uma resposta de confirmação. Sim, Senhor, assim seja. Sim, Senhor, eu concordo com isso. Sim, Senhor, certamente, de fato,
Com certeza. É por isso que, à luz das promessas pactuais de Deus, o Senhor Jesus, em Apocalipse 3,14, recebe esse título. Ele é o Amém. Ele é a confirmação de todas as promessas de Deus. Ele é o Amém da nossa perseverança. A perseverança dos santos tem o Amém. E não é eu, não sou eu, e não é você. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o selo do pacto. Ele é o selo do pacto, da graça. O seu sangue sela, o seu sangue é o Amém. É a confirmação. O seu Espírito nos foi dado como selo também. Então, meus irmãos, uma vez que tudo é por Cristo, por meio de Cristo, apelamos sempre a Cristo. É por isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Em outras palavras, quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos falando que é nos méritos dele, na obra dele, na pessoa dele que nós estamos orando ao Senhor e falando aquelas coisas. E finalizamos com o amém. O Pai nos ouve muito mais ao usarmos o nome de Jesus do que nós temos desejo de que as nossas orações sejam respondidas. Ao usarmos o nome de Jesus Cristo, nós falamos, Senhor, não é no nosso nome, não é no meu nome, é no nome do teu Filho Jesus, que abriu esse caminho. E por isso nós dizemos amém. Para o final, meus irmãos, agora que fomos salvos dos nossos pecados, podemos repousar seguros em nosso Senhor Jesus, pois Ele seguirá nos protegendo por seu poder. Sendo assim, adoremos ao nosso Deus, pois Ele é poderoso, Ele é guarda do seu povo e Ele é digno. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, Santo Deus. Te louvamos pelo teu grande poder em nos guardar de tropeços e pela certeza de que nos apresentará puros diante de tua glória com grande alegria. Ó Senhor, como esperamos esse maravilhoso e glorioso dia. Ah, Senhor, faça com que os nossos corações se alegrem já com isso, desejem já isso. Ó Deus, a Ti somente, ó Pai, mediante Jesus Cristo, damos glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para sempre. Em Jesus Cristo. Amém e amém.